Ser um improvável é ser alguém que caminha fora das previsões, mas há heróis nesse lugar renegado. Seria você um desses heróis? É sobre isso que vamos falar, fique conosco. A graça e paz, meu nome é Murilo Candeias, sejam bem-vindos, este é o nosso canal. Falar sobre herói é falar sobre alguém que tem uma capacidade fenomenal, alguém fora do comum, alguém de inteligência rara, de força rara, uma pessoa que se torna alvo a ser imitado. Mas há heróis que foram construídos para isso, pessoas que foram construídas, elas foram politicamente formadas, intelectualmente formadas, fisicamente formadas, pessoas preparadas para criar algum tipo de transformação no mundo. Então, sobre essas pessoas estão holofotes, deposita-se nelas as esperanças. Mas e fora deste lugar? Será que é uma possibilidade surgir um herói de um lugar improvável, de um lugar renegado, um herói que surge de fora das câmeras? Sim, certamente sim, e eu creio que você possa ser um desses heróis. E para te provar isso, eu quero lembrar a você de algumas pessoas bíblicas. Você certamente deve ter ouvido falar de um jovem chamado Davi. Davi foi um personagem bíblico, um filho de fazendeiro, alguém que cuidava apenas das ovelhas. Não foi alguém colocado na previsão, alguém preparado para ser um guerreiro, alguém preparado para ser um político. Davi foi alguém preparado para estar por trás das malhadas, como é dito no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico. Davi não foi preparado para ser rei, mas nós bem sabemos que numa época difícil, numa época de guerra, surge então um menino de trás das malhadas e esse menino é colocado para guerrear com um gigante e ele sai vencedor, então lá forma-se um rei, forma-se um herói. Eu quero compartilhar contigo ainda um outro exemplo bíblico. Você deve ter ouvido falar de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi um renegado, Moisés foi alguém fugido, alguém que foi colocado no rio Nilo para que não morresse. Moisés não foi alguém preparado, construído para governar. Moisés, muito ao contrário, Moisés foi alguém colocado para sobreviver. Simplesmente assim. Eu quero te dar ainda um outro exemplo bíblico, e esse certamente você conhece. Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Certamente sim. Alguém pode me dizer, mas Jesus Cristo não era um herói improvável. Jesus Cristo era alguém construído para ser herói. Sim, Jesus Cristo foi alguém por Deus trabalhado para ser herói, mas humanamente Jesus Cristo era um improvável, a ponto de você ouvir dizer na Bíblia a seguinte frase: quem é esse, senão Jesus, o filho do carpinteiro? Ou seja, Jesus era tido apenas como mais um. Mas o que havia de comum nessas pessoas que os permitiram ser heróis e que pode revelar ser você um desses heróis improváveis? O que havia neles era a capacidade de ter fé, era a capacidade de retirar da fraqueza força. E eu quero compartilhar contigo mais um texto bíblico que está lá na carta aos Hebreus. Lá está escrito assim, aos Hebreus, o capítulo é o 11, versículo 34. Extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza retiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. É sobre esse tipo de pessoa que nós estamos falando, sobre pessoas que são capazes de da fraqueza retirar forças, são pessoas de fé. Se você é alguém que é uma pessoa de fé, e melhor dizendo, se você é alguém que é uma pessoa que tem fé em Cristo Jesus, que é uma pessoa que tem fé em Deus, você, apesar de ser um improvável, é alguém que pode e, na verdade, deve levar mudanças profundas na nossa sociedade. Você é alguém que sobre os seus ombros, ainda que a sociedade não pense assim, está o potencial, está a força para levar atos fenomenais, capacidade de transformar, de mudar. E por que a fé é algo tão importante e tão poderoso? Porque é a fé que nos faz caminharmos além daquilo que as coisas normais podem nos dizer que somos capazes de fazer. Eu quero compartilhar contigo ainda um exemplo, mas agora já é um exemplo mais próximo, não tão distante quanto os exemplos bíblicos. Um rapaz chamado William Kawabamba. Esse rapaz é um rapaz malauiense. Ele foi responsável por construir um moinho
aos 14 anos de idade. Na sua cidade, em Malawi, havia muita fome. Ele era filho de fazendeiros, de pequenos agricultores. Então, por conta da fome, eles estavam à mercê da morte. E ele se viu obrigado a construir algo. Ele tinha fé que poderia fazer algo que mudaria as coisas. Mas William de Kawabamba, salvo engano com o nome dele, não era uma pessoa esperada, uma pessoa construída, alguém que tivesse recursos para ir à escola, para uma pessoa construída para mudar as situações. Mas esse rapaz, ele era um homem de fé. E ele mudou a sua realidade. Não só a sua realidade, ele mudou a realidade da sua pequena cidade. Ele mudou a realidade dos seus pais. Eu quero te convidar a ser esse herói improvável. Essa pessoa que está fora da estatística, mas que é uma pessoa de fé. Que é uma pessoa de vontade, que é uma pessoa que crê em Deus. Eu quero te chamar para ser aquilo que você é. Você é sal, você é luz, você é uma pessoa chamada pelo próprio Deus para mudar a sociedade com a sua forma de viver. E ainda que ao redor as pessoas não te entendem assim, se você é alguém que tem fé em Deus, se você é alguém que tem Deus como Pai, eu quero repetir um texto bíblico que eu tenho usado muito estes dias. É o Salmos de número 82 e o versículo 6. Lá está escrito assim: o próprio Deus disse, não sabem vós que vocês são deuses, vós todos filhos do Altíssimo? Olha, todo o potencial que você precisa para se revelar como um herói improvável se apoia no fato de você ser filho de Deus. Se você é filho de Deus, Deus tem uma missão especial para a sua vida. E essa missão especial é que você seja uma réplica do seu Filho amado Jesus Cristo. Em todo lugar que você for, se você conseguir manifestar a Cristo Jesus, você está manifestando atos heróicos. Porque Jesus Cristo, ainda com toda a oposição, com toda a mentira que estivesse ao seu redor, ele não foi uma pessoa mentirosa. Ele foi sempre uma pessoa verdadeira. Se você acha que atos comuns de Jesus Cristo não são atos heróicos, eu quero pintar para você aqui um ato de Jesus Cristo que te fará saber se você é um herói ou não. Na vida comum, as pessoas elas retribuem mal por mal. Isso é algo comum, algo banal. Mas um ato heróico é você retribuir o mal com o bem. Então, apenas pessoas fenomenais, pessoas heróicas são capazes de retribuir o mal recebido com o bem. E eu quero te convidar, em nome de Jesus, ainda que você seja uma pessoa que esteja fora dos holofotes, a ser uma pessoa heróica, a fazer com que o seu redor entenda que Jesus tem os seus pequenos, mas que, apesar de pequenos, com os seus atos feitos em Cristo Jesus, Ele pode os tornar grandes. Seja você um herói, ainda que improvável.